Entrevista com o João Milanês, novo treinador do Sub-15 do Bahia. João, primeiramente seja muito bem-vindo ao Esporte Clube Bahia. Queria que você começasse falando sobre como foi essa sua chegada ao clube, como foi que você recebeu essa notícia e o que te fez aceitar esse convite para aceitar o time infantil do Esquadrão de Aço. Bom, primeiramente é um prazer estar falando com toda a torcida da equipe do Bahia. É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. E, cara, o momento que o Bahia tem hoje é um momento que eu vejo de muito crescimento e muito potencial futuro. E é um momento no qual eu vejo que grandes profissionais buscam estar aqui para viver justamente esse processo de evolução no qual o clube vem passando e no qual o clube vai ter nos próximos anos. Então, foi um interesse tanto do Bahia me ter aqui com vocês, quanto meu de participar desse processo de evolução junto ao Bahia. Então, quando eu recebi o convite e a ligação, foi de extrema felicidade, um momento de reflexão, né? Eram 6 anos no meu antigo clube, mas sem dúvida foi o momento ideal para eu fazer esse movimento na minha carreira e estar nesse momento tão especial na história do Bahia. Conta um pouquinho então da sua trajetória, como foi que você iniciou sua vida no futebol? Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Fiz o FRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá mesmo na cidade, e dei sequência como estagiário no Fluminense. Iniciei em 2018, na qual eu sigo até o meio deste ano, né, sendo contratado em 2020 para ser auxiliar da equipe Sub-20, auxiliar técnico, né, na qual eu faço uma temporada e meia como auxiliar dessa mesma categoria. Desço para o Sub-17 numa função de auxiliar número 1, e esse ano eu vivencio uma situação de auxiliar do Sub-15, né, porque o planejamento do clube era me oportunizar como treinador numa dessas categorias próxima do Sub-15, né? E aí, no meio dessa temporada, eu recebo o convite do Bahia e aqui eu estou hoje, né? O que é que você pensa de futebol? Sempre existe aquele debate em divisão de base, do time que a base é para formar, mas a base é para formar vencendo. O que é que você pensa de formação na divisão de base e também um pouco dos seus conceitos de jogo? O que é que o torcedor pode esperar dos seus times em campo? Então, primeiramente o formar não anula o ganhar. Eu penso muito nesse sentido. Um não anda na contramão do outro. Obviamente a gente entende que em alguns momentos a gente tem que tomar decisões pensando sim no futuro, porque os jogadores que a gente tem, por exemplo, na categoria Sub-15 hoje, que são nascidos em 2008, eles precisam estar num nível bom de performance, não agora, mas daqui a alguns anos. Então isso pauta algumas decisões, sem sombra de dúvida. E hoje o Bahia, e comigo não é diferente, a gente acredita que é jogando futebol, é tentando ter mais a bola que o adversário, é tentando ser proativo, é tentando jogar de uma maneira mais eficiente com a bola que a gente forma mais, né? Então, se no profissional daqui a 5 anos do Bahia ou do alto nível do futebol brasileiro e do futebol mundial, esse jogador vai ter que ter repertório para jogar com a bola e vai ter que ter essa capacidade, não faz sentido algum a gente aqui competir de uma maneira que não seja essa, né? Vai acabar no futuro faltando essa possibilidade para esses atletas. Então, essa coisa de propor o jogo, essa coisa de tentar ter a bola, ter coragem, desenvolver essa mentalidade nos jogadores é o mais importante. Que falar dos primeiros dias na Bahia e no Bahia, quais foram suas primeiras impressões? Você teve um período no Fazendão também, treinando acompanhando as categorias inferiores, agora aqui no CT Evaristo de Macedo. Como é que tem sido essa sua adaptação ao clube? Bom, vai ter um agradecimento a todos os profissionais do clube, né? Não deu muito para conhecer a Bahia, né? Vim aqui para trabalho e não deu tanto tempo para a gente conhecer o que muitos turistas vêm fazer aqui. Mas, cara, o Bahia é fantástico. O Bahia é fantástico. O Fazendão está passando pelo momento dessa avaliação que o clube está fazendo em relação ao futuro dele. Mas é um espaço gigantesco na região metropolitana da cidade que... sem sombra de dúvida, é a história do clube, a história do Bahia está ali. Então, bem legal lá todo o espaço e toda a situação que a gente tem lá hoje. E aqui a gente tem um CT de primeiro mundo, né? A gente tem um CT com bons campos, com boas instalações, com um staff de profissionais muito qualificado que me recebeu e recebeu os outros profissionais que eu conversei muito bem. E isso, sem sombra de dúvida, potencializa muito o trabalho que a gente vai desenvolver por aqui.
E as primeiras impressões desse grupo que você está pegando, né? O professor Renan Kaique teve essa subida para o Sub-17 como auxiliar técnico. Você assume um grupo que é recém-campeão da Copa Metropolitana, atual campeão da Copa 2 de Julho também. O que dizer desses primeiros contatos com a geração do nosso time Sub-15? É uma geração muito técnica, com uma mentalidade muito agressiva. Porém, eles ainda, até pela idade, precisam desenvolver um pouco mais de controle de ansiedade, algo voltado a um repertório maior com o jogo, que é algo que o professor Renan já vinha tentando desenvolver ao longo desse primeiro semestre e mostrou grande evolução, né? Eu peguei muitos jogos ao longo desse primeiro semestre para avaliar, e a evolução desses meninos é notória, né? Do primeiro jogo até o último, que foi o campeão da Copa Metropolitana em cima do nosso rival. Sem sombra de dúvida, foi muito de crescimento para esses meninos. E a ideia é que siga esse processo de desenvolvimento, sendo inegociável 3 situações que eu acredito serem fundamentais para seguir esse desenvolvimento. A primeira é uma que ele já tem, mas que a gente não pode deixar de perder, porque é a essência do jogador que aqui está, que é essa fome pela evolução, essa vontade, essa mentalidade agressiva, essa fome pela evolução. A segunda coisa seria solidariedade. O atleta, o indivíduo ter a capacidade de tomar as decisões que é melhor para o grupo e não só para ele. Os meninos na cidade são muito ansiosos e jogam de maneira individual em alguns momentos. E a última é a coragem. A gente não pode formar aqui jogadores que sejam simplistas dentro do campo. Eles têm que botar para fora o que eles fazem de melhor. Se o melhor for naquele momento ser simplista, tudo bem. Agora, se está no 1 para 1, o jogador vem do Nordeste, que é brasileiro, ele tem que ir para dentro do cara. Para finalizar, a expectativa da sua primeira competição, né? Pouco mais de 2 semanas aqui no clube, você já tem a estreia na Copa do Júlio, uma das mais tradicionais da categoria Sub-15, que o Bahia é o atual campeão. O que esperar do esquadrão nessa competição? Primeiramente, é uma oportunidade muito grande de 20 atletas inscritos se desenvolverem, né? Tendo em vista o tamanho da competição, a seleção brasileira retorna a participar dessa competição como em anos anteriores. É uma competição como a Copa Nike, como outras competições pontuais na categoria, né? Me arrisco a dizer que é uma das principais competições do ano. Então, será de grande enriquecimento para os atletas e a perspectiva é a melhor possível. De a gente tentar jogar, tentar ter a bola mais que o adversário, tentar impor nossas ideias, tentar evoluir os meninos desta maneira, né? Com todos esses princípios que eu te falei de solidariedade, fome e coragem.